Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje o nosso entrevistado é ninguém mais, ninguém menos do que Silvio Barros. Ele que é de uma família tradicional aqui na nossa cidade, foi prefeito. Eu vou falar um pouquinho do currículo dele. Silvio Barros, engenheiro civil, com foco na área sanitária e ambiental, começou suas atividades profissionais no Amazonas como chefe do Núcleo de Proteção ao Meio Ambiente. Foi prefeito de Maringá por 2 gestões, 2004 e 2008, prefeito empreendedor do Paraná, Sebrae, Prêmio Prefeito Inovador do MBC, destaque nacional por iniciativas em diversas áreas, socioambiental, econômica, responsabilidade fiscal e gestão, atenção ao cidadão. Foi secretário de Estado de Turismo no Amazonas e no Paraná, também foi secretário de Planejamento e Coordenação Geral e posteriormente secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná. Atualmente é consultor em sustentabilidade e em governança colaborativa pela empresa Solução Consultoria. É palestrante em diversos eventos nacionais e internacionais nas áreas de sustentabilidade, gestão pública e smart cities. E ele estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo. Não perca, não saia daí. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. A exclusividade, praticidade e modernidade terão um novo endereço em Maringá, com áreas comuns para você realmente viver em harmonia com seu estilo de vida, onde cada ambiente foi projetado para que você desfrute confortavelmente de todos os momentos com a sua família. E tudo isso em uma localização de maior valorização imobiliária da cidade. Venha conhecer o Imperium Parque Residence e dê-se presente para o seu futuro. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E hoje nosso entrevistado especial é o Silvio Barros. Ele que é de uma família tradicional, faz parte da história de Maringá. Ele é muito admirado, respeitado pelos maringaenses, pelo trabalho que desempenhou através de sua função de prefeito e também vem desempenhando ao longo dos anos, levando o nome de Maringá mundo afora. Muito obrigada, Silvio, pelo convite, ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Muito obrigada. Silvio, você é formado em engenheiro civil, isso? Exatamente. E você também é gestor, palestrante, consultor. E como houve essa transição? Bem, eu sou formado em engenharia aqui pela Universidade Estadual de Maringá, mas o meu foco sempre foi engenharia voltada para o meio ambiente. Engenharia sanitária e ambiental. E sempre gostei muito da natureza. E queria ter uma experiência de trabalhar profissionalmente com o meio ambiente. Acabei tendo uma oportunidade no Amazonas. Foi meu primeiro emprego
foi como engenheiro ambiental no órgão de meio ambiente do estado do Amazonas. Eu fui para lá, não conhecia ninguém, mas fui desempenhar o meu trabalho lá e entendi que esta era a vontade de Deus para mim, porque foi realmente uma coisa assim sobrenatural. Que bênção. E a orientação lá era de que eu acabei indo trabalhar com turismo sustentável, turismo ecológico, como sendo uma forma de manter e proteger o meio ambiente através de uma atividade que gera emprego e que gera renda. E como profissional da área do desenvolvimento de produtos turísticos, acabei viajando o mundo todo, acabei tendo muitas oportunidades e isso me levou a fazer consultoria, me levou a fazer palestras em vários lugares e depois acabei sendo secretário de Estado e por esta vinculação virei candidato a prefeito. Que bacana, Silvio, que bênção. Sua vida ela é muito agitada, você viaja pelo mundo todo. Quando você era jovem, você sonhava com essa experiência? Olha, eu sempre gostei de viajar. Sim. E quando eu era criança, eu sonhava, sim, em conhecer outros países, em visitar outros lugares, conhecer outras culturas, e sempre muito focado com o meio ambiente. E eu costumo dizer, Gisele, que se Deus tivesse me perguntado o que você quer, eu teria pedido menos do que eu recebi. Então, por conta de ter trabalhado com turismo e turismo ecológico, eu tive a oportunidade de percorrer muitos países, promovendo o Amazonas como destino turístico de natureza. E isso me proporcionou o privilégio de visitar muitos países e de receber muitas pessoas no Amazonas. Depois eu acabei montando uma operadora de turismo ecológico no Amazonas e isso estreitou ainda mais esta relação. E isso foi um caminho meio natural para mim. Que bênção. Eu, de fato, não trabalho com engenharia civil, não desenvolvo projetos de engenharia, mas desenvolvo uma série de projetos para cidades, projetos sustentáveis e de diversas formas. Então, acabou sendo um caminho natural e eu acredito que isso foi presente do Papai do Céu. Que bênção, foi bênção de Deus, né, Silvio? Foi, sem dúvida alguma, bênção de Deus. E você também, Silvio, você foi administrador de órgãos públicos, né? Foi o primeiro cargo que você teve foi a nomeação como secretário no estado de Amazonas, né? E depois o Paraná. E também foi nomeado como secretário em Brasília. Depois foi prefeito de Maringá. Conta para nós, para os telespectadores que estão nos assistindo, como foi essa experiência. Conta para nós certinho. Bem, como profissional, como engenheiro, como funcionário do governo do estado do Amazonas, eu comecei a desenvolver uma série de projetos e alguns projetos bastante ousados, bastante diferenciados, que o governador, na época, teve a oportunidade de conhecer e acabou me convidando para fazer parte da equipe como diretor da empresa estatal de turismo. E, posteriormente, numa situação até meio estranha, eu acabei fundando, junto com alguns amigos, uma ONG ambientalista. Olha que bacana. Chamada Fundação Vitória Amazônica. Quem quiser conhecer é fva.org.br, tem na internet. Ela se tornou uma ONG ambientalista no Amazonas na década de 90. Eu fui o primeiro presidente dela. Olha. E a gente acabou fazendo uma defesa da natureza em relação a um candidato ao governo do estado que pretendia exportar peles de animais e madeira em tora. E a gente foi muito proativo na campanha contra esta proposta. Só que esse governador ganhou as eleições. Olha que lindo. E, para minha surpresa, ele me convidou para ser secretário dele. Eu que fui adversário, não votei nele, obviamente, fui adversário dele, mas aí ele me colocou da seguinte maneira a situação. Ele disse, olha, você diz que eu estou errado, tentando gerar receita e renda para o caboclo do Amazonas, do interior, com a madeira em tora e com as peles dos animais. Por que você não aceita meu convite e vem aqui e me mostra como que faz certo, então, se você acha que eu estou errado? Olha que legal.
E foi um desafio absolutamente inesperado para mim. Eu nunca imaginei que pudesse acontecer uma coisa dessa, mas eu acabei aceitando o desafio. E a gente fortaleceu muito o turismo do Amazonas naquela época, como gerador de emprego, como gerador de renda. Foram muitos empreendimentos que se instalaram no meio da floresta, mostrando para o caboclo que se ele atirar num macaco, tentar vender para um turista o macaco para ele experimentar a carne do macaco, ele faz isso uma única vez. Mas se ele levar o turista para ver os macacos e proteger os macacos para não serem mortos por outros caboclos, o mesmo macaco vai render para ele várias vezes. Ele vai receber dinheiro todas as vezes que ele levar o turista. Então o macaco vivo vale mais do que o macaco morto. E este conceito acabou se impregnando de uma maneira muito clara, e a gente cresceu muito, e esse trabalho acabou ganhando o mundo todo, e eu tive o privilégio de ser o porta-voz disso em mais de 40 países. Olha que legal, Silvio. É gratificante, né? Muito. Foi uma boa experiência. Aí eu fui convidado para ser secretário de Estado do Turismo no Amazonas. Enquanto estava secretário lá, o governo federal criou um Ministério de Indústria, Comércio e Turismo, e eu recebi um convite para ir para Brasília, para desenvolver um trabalho em Brasília, no Ministério, numa secretaria adjunta da área de turismo. E de Brasília, quando o governador Jaime Lerner assumiu o governo aqui no Paraná, ele me chamou, como paranaense nativo, ele me chamou para vir para a Secretaria de Turismo do Estado do Paraná. Então, eu acabei pegando 3 secretarias na sequência, e foi no momento em que estava secretário de Turismo do Estado do Paraná que acabei virando candidato à prefeitura. Bacana, Silvio. E fala para nós qual a melhor parte, né, dessa experiência de ser prefeito, de ser gestor, e a pior parte. Bom, a melhor parte de ser prefeito é ser ex-prefeito. Porque aí a gente tem toda a bagagem, toda a experiência que pode ser compartilhada com os outros. Hoje eu faço muitas palestras sobre gestão pública, sobre governança colaborativa, usando a experiência de prefeito para ajudar outros prefeitos. Mas eu diria assim que teve alguns projetos que foram emblemáticos para mim e que me marcaram muito e vão ficar comigo para a vida toda. Por incrível que pareça, o projeto que mais me fala ao coração de toda a minha gestão foi a requalificação do Santa Felicidade. Sim. Foi transformar o Santa Felicidade do que ele era no que ele é hoje. E todas as obras que a gente fez lá, todos os investimentos que nós fizemos no bairro para mudar uma imagem que o Santa Felicidade tinha e que hoje, felizmente, não é mais aquela que tinha naquele tempo. Então é um projeto que mexeu com a vida de pessoas, que transformou de maneira física, com material e também no sentido humano, um bairro que era objeto de muito preconceito. Então esse talvez tenha sido o projeto que mais fala ao coração, né? Olha que bênção. O outro projeto que obviamente mexe muito comigo foi o Parque do Japão. Muito lindo. Porque eu acreditei que aquilo era possível e literalmente convenci a nossa colônia japonesa de que a gente deveria investir em criar um marco que homenageasse tudo que a colônia japonesa fez pela nossa cidade, fez e continua fazendo, pela nossa cidade, pela nossa região, aproveitando o centenário da imigração. E não foi só uma festa que aconteceu no ano do centenário, que teve a presença do príncipe herdeiro. Não, foi um empreendimento que foi feito para isto, mas que permanece até hoje e vai ficar aí, espero eu, por muitos e muitos anos, como um ativo importante da cidade, um ativo turístico e um lugar maravilhoso para os maringaenses poderem desfrutar, e que é uma homenagem permanente a tudo que a colônia nipônica representa para a nossa cidade. Além de atrair muitos turistas, né? É um cartão postal hoje de Maringá, Parque do Japão. Com certeza. Dá para fazer mais, dá para fazer bem melhor ainda. O projeto era mais ambicioso do que aquilo que está lá. Aquilo a gente conseguiu fazer dentro do prazo que nós tínhamos, com os recursos que a gente tinha, mas o projeto é maior, ele é mais ambicioso e acho que deveria ter sido levado até o final.
Ô Silvio, hoje exatamente com quem você trabalha? Porque nós vemos pelo seu Instagram várias viagens internacionais, você vai desde a cidadezinha pequena dar palestra no interior do Acre até grandes centros internacionais da Europa, Arábia Saudita, Taiwan. Conta para nós sobre isso. Hoje, a maior parte do meu trabalho está concentrada no que a gente chama de mentoria de prefeitos. Eu sou contratado pelo SEBRAE para fazer uma mentoria para prefeitos, a maioria deles de primeira gestão, grande parte deles nunca foi político, são empresários, são médicos, são economistas, comerciantes, que se tornaram prefeitos por uma conjuntura do seu município e que precisam, num prazo curto, criar um grande impacto nas suas cidades. Então o SEBRAE me contratou para ser mentor desses prefeitos, para ajudar os prefeitos no desenvolvimento dos seus projetos. Esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Trabalho com cidades muito pequenas, 8, 10 mil habitantes, até cidades grandes, com 200, 300 mil habitantes. E a gente consegue compartilhar experiências próprias e experiências de outros que a gente conhece, para que estas cidades tenham uma gestão cada vez melhor. Então, hoje eu diria que isso é o que toma a maior parte do meu tempo. Depois são as palestras que eu faço em vários lugares do Brasil, em algumas no exterior, sobre gestão não é gestão, eu diria governança colaborativa. Como que a prefeitura e a sociedade civil organizada podem trabalhar o planejamento estratégico de longo prazo para as suas cidades, partindo do princípio de que quem não sabe para onde vai nunca chega. Então, uma cidade também deveria saber para onde está indo. O que a gente quer da nossa cidade nos próximos 20 anos? Responder essa pergunta não é fácil. Aliás, é bem complexo. E não adianta a prefeitura fazer um projeto de 20 anos, o que é muito importante para qualquer cidade, para políticas públicas, para convergência e atração de investimentos, é ter pensamento de longo prazo. Mas não adianta o prefeito fazer isto, porque se ele perder a eleição para um adversário ferrenho, o projeto de longo prazo dele vai ser jogado fora. Então, quem tem a responsabilidade de fazer o projeto de longo prazo é a sociedade civil, é a comunidade. E este planejamento de longo prazo deve ser oferecido como uma colaboração aos prefeitos, aos candidatos a prefeito, para que eles possam incorporar e, com isso, preservar ao longo dos mandatos, proteger contra a alternância política e ideológica os projetos que são estruturantes para o futuro de qualquer cidade. Maringá fez isso, foi a primeira cidade do Brasil que fez, deu certo, a cidade conseguiu conquistar o primeiro lugar entre as melhores cidades do Brasil várias vezes seguidas, e isso se deve a esta parceria, a esta governança colaborativa entre a sociedade civil organizada e o poder público. Então eu faço muita palestra sobre isto para estimular outras cidades a fazerem a seguirem esse mesmo caminho. E a gente tem então implantado governanças desse tipo, como é o CODEM aqui de Maringá, em várias cidades do Brasil. Sim. Agora mesmo terminamos de fazer o trabalho recentemente em Belo Horizonte. Olha que bacana. Foi a maior cidade que a gente fez a implantação desse conselho, mas fizemos em Manaus, em Brasília, em Goiânia, em Caxias do Sul, em Uberlândia, em várias cidades do Brasil que hoje seguem o modelo de Maringá. Então esse é um trabalho que também hoje me toma um tempo bastante razoável. E além disso tem o programa de rádio, me aventurei na televisão. Você também tem um programa, na verdade você tem uma rádio, né? Eu trabalho num programa, eu faço um programa de rádio na CBN. Olha que legal. E está na CBN de todos os municípios, todas as CBNs do Paraná e no Mato Grosso do Sul. Olha que bem. Então esse é um programa diário, um comentáriozinho, né, sobre sustentabilidade, sobre cidadania, e é o foco do meu trabalho. E além disso faço algumas consultorias para projetos específicos da minha área profissional, que é engenharia sanitária. A gente está desenvolvendo um projeto agora para transformação de lixo em energia elétrica,
para a gente nunca mais enterrar nada, Sim. não deixar passivo nenhum para gerações futuras e transformar o lixo em algo que a gente está precisando muito. Se o Brasil começa a crescer, vai faltar energia. Então, não é nem energia limpa. Eu digo que a energia que a gente gera a partir do lixo é a energia que limpa, porque ela elimina um passivo e transforma em energia. Ela é mais do que energia limpa. E esse é um projeto que eu estou desenvolvendo em algumas cidades, uma tecnologia muito legal e que vai, a meu ver, fazer uma grande diferença aqui para o Brasil, e o mundo todo está trabalhando nisso. Então, esse é um trabalho interessante. O foco agora é esse, né, Silvio? A questão da sustentabilidade. É uma demanda importante, né, da sociedade. Bacana. E mais do que isso, de vez em quando, eu sou convidado para fazer palestra em congressos internacionais, em eventos Sim. internacionais, como estive em Taiwan agora recentemente, e aí aproveito para promover um pouco Maringá e o Brasil. Que bênção. Levando conhecimento, isso é muito importante, gratificante, né? Ajudando outros gestores. Isso é maravilhoso. Parabéns, Silvio. É verdade. É muito gratificante. Sim. Silvio, muitos te conhecem também como pregador da palavra de Deus. Você tem dado sermões, pregações em várias igrejas, em várias denominações. Como você concilia a religião com a política? Porque a política é tão mal vista hoje em dia. E como você concilia tudo isso? Olha, Gisele, para mim, em primeiro lugar, eu realmente entendo que Deus deve estar em primeiro lugar na vida de todo mundo. Amém. E eu procuro, na medida do possível, buscar isto e entender qual é o propósito. Eu acho que todas as pessoas vieram ao mundo com algum propósito. Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? E a gente tenta viver isto, né? Na realidade, eu pregava na minha igreja, o nosso pastor tinha 12 igrejas, então era muito raro ele poder vir na nossa igreja, e aí alguém tem que fazer. Então, eu, como ancião da igreja, também era pregador. Por conta disso, acabei sendo convidado por outras igrejas para fazer compartilhamento do entendimento que a gente tem da palavra, creio eu, sempre inspirado, né, por Deus. E aqui em Maringá, várias denominações me convidam esporadicamente para a gente fazer uma reflexão sobre assuntos bíblicos e questões espirituais. Então, eu entendo que isso é missão, e se eu recebo um convite para compartilhar a palavra de Deus, não me caberia recusar. Eu dizer que eu não quero compartilhar a palavra de Deus, independente de qual seja a denominação, não me parece razoável para quem diz que quer testemunhar e que quer fazer a vontade de Deus. Então, costumo fazer isso. Aí as pessoas dizem, mas como é que você pode estar na política, que é uma coisa assim interpretada pelas pessoas como um ambiente não apropriado, não digno, nem honesto, com as questões espirituais? E aí minha resposta está na Bíblia. Romanos, capítulo 13, verso 1, diz que toda autoridade é constituída por Deus. Amém. Não há autoridade sem a permissão de Deus. Então eu entendo que a posição de autoridade, que no caso do Brasil só é possível por meio da política, não tem outro jeito de você virar prefeito, deputado, vereador, presidente, governador, se não for através de um partido político. No Brasil não é possível. Então, se a autoridade, o exercício da autoridade é uma missão divina, e o único jeito de fazer isso é através da política, então creio eu que Deus compreende isto. E o que a gente não pode é se deixar contaminar. Quando Jesus falou dos lírios do campo, né? A gente olhando bem a situação do lírio, o lírio, por exemplo, é uma planta que naturalmente nasce no pântano, numa área, num chavascal, que é cheio de lama. Mas o lírio é branquinho, né? É puro, é bonito, cheiroso. Embora ele esteja no lamaçal, não quer dizer que ele está contaminado. Ele extrai daquele ambiente apenas o necessário para cumprir o seu papel. Amém. Para ser o que ele foi criado para ser. Então eu penso que é perfeitamente possível, sim,
você conciliar seu propósito, sua missão divina de exercício da autoridade com as suas crenças e as suas convicções. E se eu não puder acreditar nisso, também não seria digno de exercer a autoridade que é concedida por Deus. Então, eu não vejo assim este problema da maneira como as pessoas colocam. E aí tem um outro trecho da Bíblia que é talvez até mais impactante do que esse. Várias passagens dizem que Deus é que coloca reis e tira reis. Exatamente. Mas tem uma passagem da Bíblia que é o livro de Oséias, que é muito interessante, porque Deus mandou ele casar com uma prostituta e ter filhos com ela. Mas aquilo era uma representação da missão dele para alertar o povo do risco que eles estavam correndo de se desviar do caminho. Então, Deus até usou um profeta num ambiente completamente prostituído para cumprir a sua missão. Então, o importante era que Oséias não se prostituísse, mas Deus usou aquele profeta para cumprir uma missão num ambiente onde as pessoas não imaginavam, com uma esposa que não seria digna de um profeta. Então, eu entendo que o que faz a política ser percebida como uma coisa imprópria para um cristão é o comportamento do próprio cristão. É isso. Nós devemos ser luz na escuridão. Luz nas trevas. Né? A gente deve ser sal para temperar aquilo que está com gosto ruim. Então, nesse sentido, não vejo dificuldade em conciliar essas coisas. Parabéns, Silvio. Está cumprindo, está escrito lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Isso mesmo. Ô Silvio, para terminar, que estamos chegando no final do nosso programa, tem uma pergunta que não quer calar, né? Todos os maringaenses querem saber se você, vai sair como candidato a prefeito. É a pergunta que todos estão fazendo. Realmente está difícil de andar na rua. Todo mundo pergunta. Agora não é só mais para mim, para minha mãe, para meus irmãos, para a minha esposa, para meus filhos. Todo mundo quer saber. E o que eu tenho respondido é que isso está totalmente associado ao que eu acabei de dizer. Se toda autoridade provém de Deus, o que eu preciso é ter certeza de que é isso que Deus quer de mim, neste momento. Eu preciso admitir, tenho que ser honesto, não é o meu projeto, não é aquilo que eu ambiciono. Eu já fui prefeito, já fiz a minha parte, já contribuí com a minha cidade. Acredito que nós precisamos construir novas lideranças, então não é uma coisa que eu, ambiciono, mas não é uma missão que eu rejeitaria se entendesse que é isto um propósito que Deus tem novamente para a minha vida. O que eu preciso fazer agora é descobrir a resposta. E tenho orado por isso, tenho colocado esse assunto como prioridade para que a gente possa fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Eu quero ser usado e quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Então, se for esta a missão, eu não tenho como recusar. Mas eu queria ter certeza de que realmente é isso que Deus quer para mim. Eu estou fazendo um trabalho que eu gosto muito hoje em dia, é muito gratificante para mim. Tenho ajudado prefeitos e cidades do Brasil todo, lá do interior da Amazônia até o Rio Grande do Sul, e isso é muito gratificante. Eu não gostaria de parar o que eu estou fazendo, mas vou cumprir missão. Vamos descobrir agora qual é o projeto. Sim. Vamos orar então para que Deus fale com você, Silvio. Amém. Agradeço muito. Silvio, muito obrigada pela participação. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Que Deus abençoe sua vida, que a missão de Deus venha ser cumprida na sua vida, que Deus venha te usar como instrumento de Deus na terra. Amém? Amém. Eu agradeço muito a você, os seus telespectadores, pela oportunidade. E também desejo uma bênção generosa de Deus para cada família que está representada aqui, a sua em particular. Muito obrigada. Pela mensagem que você compartilha. Amém. Deus abençoe, Silvio.
Amém. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até este momento. Obrigada pela sua participação. Peço para você estar compartilhando esse conteúdo em suas redes sociais, me seguindo no Instagram, se inscrevendo no meu canal, Doutora Gisele Bianchini. E eu quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Provérbios 29:2, que diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Programa Ponto a Ponto com Doutora Gisele Bianchini.